Mais uma vez, bom dia. Que o Eterno abençoe todos vocês. Que esse seja um dia marcado pela presença do Senhor, pela alegria do Senhor, pela sabedoria do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, estamos aí rompendo, né? Estamos aí hoje já no sexto dia da segunda semana. Bom dia, Andréia. E estamos avançando, né, minhas queridas? Tem sido dias tão marcantes pela presença do Senhor, né? Eu acredito que aqui, de modo coletivo, e quando você está aí fazendo o seu propósito pessoal, né? Quando você está aí cumprindo cada direção, cada apontamento que o Senhor está trazendo, o Senhor tem provocado algo em nós. E eu creio que essa contagem do homem, ao fim de tudo, né? Eu e Marcela tava brincando aqui que o corpo já acorda sozinho, nem precisa de despertador mais, mas eu creio que ao fim da contagem do homem, queridos, né? Eu sei que para alguns é um desafiador acordar esse horário, mas estão aí firmes, né? No propósito. E eu sei que o Senhor, ele tem grandes recompensas para aqueles que o obedecem. Está lá em Salmo 19, a palavra do Senhor vai dizer isso, né, que a grande recompensa em obedecer o Senhor. Né? É claro que a gente não está apenas por recompensa, a gente de fato quer ter uma transformação, né, na nossa alma, na nossa conduta, e por isso estamos aqui, né, reunidas, né, na presença do Senhor, juntamente com o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmo 90. Salmo 90. Aleluia. Salmo capítulo 90. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Oração de Moisés, o homem de Deus. Adonai, tu tens sido o meu lugar de habitação a cada geração. Antes que os montes nascessem, antes que tivessem formado a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes frágeis os mortais, até o ponto de estarem esmagados, então dizes, arrependam-se, seres humanos. Pois para ti 1000 anos são somente como um dia, e ontem eu como a vigília da noite. Quando os alcanças, eles se tornam como um sono. De manhã são como relva que cresce e floresce de manhã. Cresce e floresce de manhã, mas à noite é cortada a seca. Pois mesmo os destruídos por tua fúria, subjugados por tua ira, puseste nossas culpas diante de ti, nossos segredos escondidos na plena luz da tua presença. Todos os nossos dias escoam sob a tua ira. Nossos anos passam como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, ou, se formos fortes, 80. Contudo, o melhor dela é labuta e tristeza. Um momento e então nos vamos. Quem compreende o poder da tua fúria e da tua ira, à medida do temor que tu deves inspirar? Então, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nos tornemos sábios. Algumas versões vai dizer, para que alcancemos um coração sábio. Volta, Adonai. Por quanto tempo será assim? Tem piedade de teus servos. Enche-nos de manhã com teu amor, para que cantemos de alegria enquanto vivemos.
que a nossa alegria dure tanto tempo quanto nos fizeste sofrer, por tantos anos quanto experimentamos a tribulação. Mostra os teus feitos a teus servos e a tua glória a teus filhos. Que o favor de Adonai, nosso Deus, esteja sobre nós. Faça prosperar todo o trabalho que fazemos. Sim, faça prosperar a obra das nossas mãos. Pai, nesta manhã, mais esse dia, nós queremos, Senhor, declarar diante do Senhor, nesse 13º dia da contagem do homem, nós queremos declarar diante do Senhor, assim como Moisés, ele declara: sim, Senhor, tu tens sido o nosso lugar de habitação, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso lugar seguro, assim como as águias cuida dos seus filhotes e os põe debaixo de tuas asas, assim é a tua presença sobre nós. Assim é o teu amor, Pai, que nos cerca, que nos guarda, que nos protege, que nos dá motivos para nos alegrar em Ti. Pai, nesta manhã, juntamente com as minhas irmãs, nós queremos, Senhor, apresentar diante do Senhor a primícia desse dia. Nós queremos, Senhor, apresentar diante do Senhor as nossas sementes dos primeiros minutos, Senhor, desse dia. E queremos declarar, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, como Moisés ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Pai, em nome de Cristo Jesus, Moisés está dizendo que aquele que discerne o tempo e o modo do Senhor alcança sabedoria. Aquele, Senhor, que anda o segundo o relógio do céu, esses alcançam sabedoria. Assim como está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Pai, nos ajude a não ser nércios, a não ser tolo, mas nos dê, Pai, um coração sábio para remir o tempo, porque os dias são maus. Senhor, nos ensine o apontamento da tua direção. Pai, coloque os nossos pés no caminho reto do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo desperdício, Pai, que, que vivemos até aqui, todo desperdício de tempo, Senhor, que vivemos até aqui, Pai, em nome de Cristo Jesus, todo o tempo, Pai, que nos foi roubado, Pai, todo o tempo que nos foi saqueado, Senhor, nesta manhã nós te pedimos que seja, Pai, remido diante do teu altar. Pai, eu sei que não podemos reviver o tempo, não podemos, Senhor, recuperar o que já se foi, mas, Pai, o Senhor pode nos fazer velozes. Estamos, Senhor, aí, às portas de um novo mês, o mês de Iar, o mês da visão, o mês do discernimento dos tempos, cuja unção do Senhor vem sobre a tribo de Isacar. Ah, Senhor, nos ensina, Pai, a caminhar em sabedoria, assim como Isacar, Pai, era uma tribo sábia, que sabia discernir o tempo e o modo do Senhor. A tua palavra diz que eram homens valentes, posicionados e que discerniam o tempo, Pai. Eram homens usados pelo Senhor para apontar a direção, para ser uma voz profética no meio, Pai, do teu povo, dizendo: é tempo de avançar, é tempo de parar, é tempo de traçar estratégias. Pai, então, por favor, derrame sobre nós nessa semana, Senhor, uma sabedoria além da humana, uma sabedoria, Senhor, que só pode ser por meio do teu Espírito. Assim, Pai, como foi para a tribo de Isacar, nós clamamos ao Senhor. Nos ensine, Pai, a discernir o tempo e o modo do Senhor. Nos ensine, Pai, a andar, Pai, em sabedoria, discernindo o tempo do Senhor, Pai. Discernindo, Pai, o tempo da tua visitação, discernindo, Pai, a transformação que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, Pai. Pai, pois sem sabedoria, sem o discernimento do Senhor, Pai, nós não damos o devido valor merecido. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a ser esposas sábias,
a sermos mães sábias, a sermos filhas sábias. Nos ensine, Pai, a ser empresárias sábias, a sermos, Pai, mulheres virtuosas, prudentes, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Mas, Pai, nos ensine, através da tua sabedoria, a amar o Senhor acima de todas as coisas e a nos amar também, a amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Pai, transforme o nosso coração nas áreas, Senhor, que são vulneráveis, que são debilitadas, Senhor. Nas áreas, Senhor, que temos falhas, nas áreas, Senhor, que precisam de ajustes. Nos ensina a ser sábias na nossa fala, na nossa conduta. Pai, nos perdoe por todas as feridas que abrimos, por todas as vezes que a nossa língua foi usada como uma espada, Pai, não apenas para ferir, mas para matar pessoas. Pai, nos ensina a ser sábias, discernindo, Pai, o tempo, discernindo, Pai, como fazer, porque, Pai, não adianta sabermos o tempo sem saber a operação desse tempo. Sabermos o modo e não sabermos o tempo de agir. Pai, uma coisa anda junto com a outra. Pai, nos ajude a não ser como aqueles espias que foram, Pai, olhar a terra, que foram, Pai, investigar a terra e tendo a certeza de que o Senhor os daria, mudaram seu relatório por aquilo que viram. Pai, em nome de Jesus, nos dê visão, nos faça ver a partir da tua ótica e não permita, Pai, com que mudemos o relatório, com que mudemos a compreensão, com que mudemos o discernimento a partir daquilo que estamos vendo ao nosso redor. Mas nos faça ver com os teus olhos, nos ensine, Pai, assim como falamos na semana passada, na primeira semana da contagem do homem, nos ensine a nos ver, a ver as situações como o Senhor vê e não interpretando pelas dores da nossa alma. Ah, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nos ensine a dar relatórios evidentes, evidentes no sentido do que é a certeza do que o Senhor fará. E como sabemos o verdadeiro discernimento? Pela tua palavra. Então nos dê sabedoria, Pai, para antes de tomar qualquer decisão, antes, ó Pai, de fazer qualquer percurso, Pai, que a tua palavra seja o nosso conselheiro. Que o espírito de conselho do Senhor esteja sobre nós, de sabedoria, de temor do Senhor, para que não tomemos, Pai, decisões precipitadas, para, Pai, não ferir o outro, Pai, por aquilo que estamos sentindo, mas também, Senhor, por tomar boas decisões em tempos errados, por traçar estratégias em ambientes errados, para não fazermos aliança com quem não deve ser feito aliança. Pai, em nome de Cristo Jesus, nos dê sabedoria, assim como o Senhor imprime no meu espírito, eu não sei porquê, mas nos dê sabedoria para assinar contratos, Senhor, para fechar contratos, Senhor. Através, Pai, da tua sabedoria, nos imprima discernimento, Pai, para que não sejamos roubados a comprar, Senhor, a vender, a executar, Senhor. Pai, a dizer sim, a dizer não. Pai, com base na tua sabedoria, do teu conselho, do teu entendimento, aguça, Senhor, a nossa sabedoria com base na tua sabedoria. Pai, nós clamamos ao Senhor não apenas para que o espírito de sabedoria esteja sobre nós, mas habite em nós. E todas as decisões, Pai, que devemos tomar, sejam, Pai, fundamentadas na sabedoria do Senhor. Que possamos fazer o que o Senhor diz para fazer. É claro, eu sei que existem situações, Pai, que somos nós quem deveremos tomar as decisões. Mas, Pai, que antes de qualquer tomada de decisão, que tenhamos a certeza de que também o Senhor está nos direcionando a fazer aquilo. Que não seja apenas por afeição, que não seja apenas, ó Pai, porque achamos legal ou bonito, mas, Pai, em nome de Cristo Jesus, nas mínimas coisas, nos dê um coração sábio, nos ensine a contar os nossos dias,
Nos ensine, Pai, a buscar a tua sabedoria para, Pai, nos mover, em nome de Yeshua. Assim, Pai, não seremos, Pai, abalados, entristecidos, mas a tua alegria estará, Pai, continuamente frutificando em nós. Não por situações terrenas apenas, não, mas porque, Senhor, nós nos satisfazemos em Ti. Porque, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. E, Pai, assim como aprendemos ontem, hoje nós repetimos isso. Nós te damos a liberdade, Pai, de nos fazer feliz no padrão do teu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Aleluia. Bom, ontem pela manhã nós falamos, né, um pouquinho sobre Neemias. Trabalhamos um pouquinho sobre o que é de fato, né, essa alegria do Senhor. E desde ontem o Senhor imprimiu no meu coração para hoje Isaías 61. Então, abra sua Bíblia comigo em Isaías 61. Enquanto você abre, me dá só um minutinho, por favor. Voltei. Isaías, capítulo 61. Veja o que a palavra nos diz. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu a anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade aos cativos, para dar luz aos presos nas trevas, para proclamar o ano do favor de Adonai e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os pranteadores e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que choram, sim, para servir os pranteadores de Sião, dando-lhes grinalda no lugar de cinza, óleo de alegria no lugar de pranto, um manto de louvor no lugar de um espírito pesado, para que sejam chamados carvalhos de retidão, algumas versões vai estar de justiça, plantados por Adonai, dos quais se orgulhará. Veja isso. Eles reconstruirão as ruínas antigas, restaurarão os lugares destruídos há muito, renovarão as cidades arruinadas, destruídas há muitas gerações. Estrangeiros se firmarão e alimentarão os seus rebanhos. Forasteiros cultivarão as suas terras e cuidarão de suas vinhas. Vocês serão chamados de sacerdotes de Adonai, reconhecidos como ministros do nosso Deus. As riquezas das nações os alimentarão, e vocês serão sustentados com a riqueza delas, por causa da sua vergonha em dobro. Pelo fato de terem gritado, eles merecem a desgraça. Assim, a terra deles, o que conseguirem será duplicado. A alegria para sempre pertencerá a vocês. Pois eu, Adonai, amo a justiça. Odeio a apresentação do roubo como oferta queimada. Portanto, eu serei fiel em lhes retribuir e estabelecer uma aliança eterna com eles. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e sua prole entre os povos. Quem os vir reconhecerá que eles são semente abençoada por Adonai. Eu estou tão contente em Adonai. A minha alma
se regozija em meu Deus, pois ele me vestiu de salvação, pôs sobre mim um manto de triunfo, me como um noivo que usa um turbante festivo, como uma noiva adornada com joias. Pois como a terra faz brotar as plantas, ou o jardim faz as plantas desabrocharem, assim Adonai, Deus, fará vitória e glória desabrochar diante das nações. Aleluia. Foi até aí. Acabou, né? De tudo. Queridos, eu amo Isaías 61 pelo fato de Isaías 61, ele marca o início do nosso ministério aqui, né? Isaías 61, ele é um texto, ele é a palavra que ele vai começar nos declarando que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Mas perceba que o livro de Isaías não começa no capítulo 61, ele vai começar no capítulo 1. E lá no capítulo 1, você vai perceber que Isaías, ele era muito bom para ver o pecado dos outros. Ele era muito bom para apontar aquilo que estava de errado na vida dos outros. Mas quando nós chegamos em Isaías 6, quando nós chegamos nos versos 6 ali, deixa eu só pegar aqui para mim não falar errado, gente. Veja isso. Isso mesmo. Quando nós chegamos no capítulo 6 de Isaías, você vai ver Isaías mudando a sua ótica. Agora, Isaías não está falando apenas ai deles, é ai de mim, ai de mim. Ele vai começar o capítulo 6 dizendo assim: olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Os olhos de Isaías foi marcado pela a visão de quem é o Senhor. E nisso tudo, quando ele contempla o Senhor, ele começa a dizer que ele está vendo no alto dos céus os anjos do Senhor adorando, dizendo santo, santo, santo. E ele contempla aquela visão e, queridos, eu fico deslumbrada com esse relato de Isaías. E você vai perceber que Isaías, ele é comissionado no capítulo 6. Porque no capítulo 6 ele começa a confessar aquilo, o fermento que estava dentro dele. Ele vai dizer: olha, Senhor, eu vivo no meio de um povo impuro, de lábios impuros. Mas eu também sou alguém de lábios impuros. Ou seja, não é só ai deles, é ai de nós. E aí a palavra vai dizer que Isaías, ao declarar isso, ao reconhecer isso, vem um anjo e purifica a língua de Isaías, a fala de Isaías, e logo Isaías ele vai ver o quê? Uma reunião no céu. Ele vai ver ali um tribunal diante do Senhor. E nessa reunião estão perguntando: quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? E é claro que sabemos que Isaías foi um profeta messiânico, e na hora ele responde: a palavra aqui é inene, ou seja, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se dispõe a cumprir a vontade do Senhor. Mas em tudo isso, queridos, é extraordinário tudo que o profeta Isaías profetiza, a forma que Deus ele fala com ele, mas quando chegamos no capítulo 61, você vai ver Isaías dizendo: olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está em mim. Sabe por quê que eu fiz essa introdução toda? Porque é impossível. Queridos, nós temos uma jornada bem-sucedida dentro do meio, dentro da nossa vida, no nosso âmbito emocional, espiritual, sem que o Espírito do Senhor, ele não habite e não governe o nosso coração. A nossa conduta, o nosso caráter, as nossas decisões, e quando ele fala o Espírito do Senhor, você vai ver que é o próprio profeta Isaías que vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, Isaías 11, versículo 2. Ele vai proclamar o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor do Senhor. Quando ele está em Isaías 61 declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim, não é em falta. Ele está dizendo: olha,
Quando o Espírito do Senhor aqui, o Espírito não habitava ainda, ele vinha, né? Ele visitava. Mas para nós hoje é diferente. O Espírito, ele habita em nós. Mas não podemos ser egoístas em pensar, veja, que extraordinário isso aqui. Ele está dizendo que o Espírito do Senhor Deus está sobre ele. Por quê? Porque o Espírito ungiu, ou seja, o Espírito derramou um óleo. O óleo, quer dizer, ele é derramado a partir de uma transformação. A cada tempo que vamos sendo moldados, que vamos sendo transformados, essa unção ela aumenta, essa autoridade ela aumenta, esse discernimento ele aumenta, e ele vai dizer assim, olha, ele me ungiu, não é para falar para mim mesmo, eu sou profeta do Deus Altíssimo. Não, a unção dele está condicionada, ou seja, ele é aquilo que ele vai usar para o outro, para o próximo. Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui hoje? Tudo que o Senhor está fazendo em nós, nesses dias, aquilo que o Espírito está derramando sobre a nossa vida nesses dias, queridos, é para nos transformar. Mas isso também é para gerar transformação na vida de outras pessoas. O Senhor não está nos tornando egoístas ao ponto de pensar que, nossa, eu sou bom demais. Não, ele tá, olha o que Isaías está dizendo. Primeira coisa que ele vai dizer no versículo 1, depois da unção, para anunciar as boas novas aos pobres. Sabe o que, que ele está dizendo? As boas novas aqui é a palavra de Deus. Sabe o que, que ele está dizendo? O Senhor está me dando sabedoria para liberar sabedoria, para trazer boas notícias, André. Para quem? Para os pobres. Sabe o que é os pobres aqui? Sim, pode ser pobres financeiramente falando, mas aos pobres de espírito. Aqueles, queridos, que às vezes chegam do nosso lado e quer apenas uma palavra. Aqueles que se achegam diante de nós, se aproximam de nós, que talvez Deus te faça conectar com alguém durante o percurso do nosso dia, simplesmente para receber uma boa notícia. É por isso que ontem a tarefa foi assim, ó. Faça alguém feliz hoje. Permita que Deus te faça feliz e faça alguém feliz hoje. Diga para alguém, eu te amo, ou Jesus te ama. Dê para essa pessoa uma boa notícia, troque aquilo que aquela pessoa está vivendo, seja um agente do Senhor, em fazer com que o outro viva pelo menos uma porção daquilo que você está vivendo. E muitas das vezes, queridos, nós retemos aquilo. Eu não vou nem perguntar quem cumpriu a tarefa ontem. Porque às vezes a gente fica aqui, a gente escuta, mas a gente é egoísta. E por que que a cada dia nós estamos aqui promovendo uma tarefa? É para que você entenda que aquilo que Deus está provocando em você é para que o outro também se alimente. Queridos, a árvore, ela não dá fruto para ela mesma consumir. Você já viu a árvore comendo um pé de manga comendo manga? Sim ou não? Já viu? Na hora que a manga tá lá penduradinha, ela estica um galinho que tá vazio, sabe, André? Vai lá, pega um pedacinho e fala, nossa, meu Deus do céu, mas como que eu tô produzindo um negócio bom aqui? Meu Deus do céu. Não, queridos. Sabe o que que ela se alimenta? Do nutriente da terra. E sabe do que nós estamos alimentando? Do nutriente das nossas origens, da nossa origem, que é Cristo. Para quê? Porque a cada tempo que eu sou nutrido, que eu sou alimentado, a Cirleia que mexe com plantas e ela sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Sobre aquilo que é necessário para que a planta ela seja saudável. Queridos, nós estamos recebendo aqui o que é necessário para que tenhamos uma vida saudável no Senhor. Só que isso não pode parar em nós. Porque isso, queridos, é egoísmo. Isaías está dizendo, ó, para anunciar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos que estão cativos e para dar aos presos luz àqueles que estão presos nas trevas. Mas tem um ponto aí no versículo 3
que ele vai dizer assim, ó, dando-lhes uma grinalda no lugar de cinzas. Sabe quando eu digo assim para você, olha, hoje a tarefa vai ser você ser feliz em Deus e fazer alguém feliz? É você trocar sobre a vida do outro também. Aquilo que acinzentava a vida dele, sabe? É você trazer, sabe o que é uma grinalda? Uma grinalda, quer dizer, aquilo que a noiva usa no dia do casamento, não fica lindo? Né? Aquilo grande entrando assim no meio da igreja, no meio do ambiente ali do casamento. É isso. Você imagina uma noiva entrando, queridos, num casamento coberta de cinzas. Você consegue ver essa imagem aí? Há beleza nisso? Não. Então o Senhor, ele está fazendo o quê? Ele está trocando o que é cinzas em nós. Primeiro, ele está trocando aquilo que está sobre a nossa cabeça, aquilo que está sobre a nossa mentalidade. Ele está removendo isso de sobre a nossa cabeça, mas para nos dar autoridade para fazer isso sobre a vida dos outros. Mas ele vai falar aí, ó, um óleo de alegria no lugar de pranto. E aí, como eu gosto, né, olha aí que interessante. Quando Isaías ele está dizendo que o Senhor ele está usando ele, esse óleo da alegria, queridos, Isaías só podia dar. Sabe por quê? Porque um dia ele recebeu. Será que você tem recebido a alegria do Senhor? Será que o Senhor tem te nutrido de alegria? Será que o Senhor ele tem preenchido o seu coração de gozo, de regozijo? E aí, a palavra alegria aqui é diferente de ontem, sabia? Eu gosto de olhar a raiz das palavras por causa disso. Quando Isaías está dizendo aqui, olha, dando-lhes uma grinalda no lugar de cinzas e óleo de alegria no lugar de pranto. Quando Isaías está dizendo isso, ele está falando de demonstrar alegria. Você lembra? Ah, eu acho incrível isso. Vocês lembram que ontem a palavra é: permita com que o Senhor te faça feliz? Não é? Ontem nós não aprendemos isso? Agora, olha que interessante. Gente, sem brincadeira. Dando-lhes um óleo de alegria no lugar de pranto. Aqui, a palavra alegria é demonstrar e executar alegria. Ou seja, gente, a palavra é muito simples. Quando eu permito que o Senhor me faça feliz, quando eu permito que Ele seja minha alegria, quando eu me lanço nessa alegria do Senhor, sabe o que que Ele faz comigo? Ele me faz executar sobre a vida do outro a alegria. Ontem, eu estava fazendo um atendimento no final do dia e a irmã que eu estava atendendo, Andréia, ela já entrou. Essa irmã eu já estou atendendo ela há 6 meses. Ontem foi o último atendimento. Ela já entrou no atendimento em prantos. E o que eu vou compartilhar aqui não vou entrar em detalhes, é só para que você tenha noção do que o Senhor fez. Ela já entrou em prantos. E o que gerou o gatilho do choro, do pranto dela, é porque quando ela entrou, a pastora Valméria estava atendendo comigo, quando ela entrou, nós estávamos falando de conseguir executar todas as tarefas do dia. E nisso, quando a gente falou sobre isso, foi tão interessante que aquilo gerou nela algo que o inimigo estava tentando, ela percebeu que o inimigo estava tentando fazer. E uma culpa muito grande veio assim ao coração, ela falando, eu não consigo executar tudo no meu dia. Mas ela não falava isso assim, mas ela falava isso com dor, com peso. E aí o Senhor trouxe ao meu espírito a situação de que você não precisa ser forte o tempo todo, mas você precisa aprender
que você, o seu corpo, ele tem limite. E aí o Senhor foi me usando para trazer uma visão para ela, usando a minha pastora Valmec, uma visão para ela de que não é, queridos, pecado. E olha o que estava causando tristeza na vida dessa irmã, já de dias. Era a acusação, simples, né? A acusação, para nós é simples, mas para ela não estava sendo. Dela não conseguir executar todas as tarefas que ela tinha para executar durante o dia. E ela disse: não é falta de eu querer, não é falta de eu tomar vitamina, não é falta de eu me programar, eu simplesmente não consigo. E aí o Senhor trouxe ao meu espírito: faça feliz hoje. Traga para ela descanso com relação a isso. E eu até compartilhei com ela isso aqui que nós compartilhamos ontem. Eu falei: minha irmã, permita que o Senhor te faça feliz. Queridos, foi uma palavra simples, mas que o Senhor, ele me deu a oportunidade de executar isso aqui, ó. Troque o pranto e derrame sobre ela um espírito de alegria, um óleo de alegria. Então, é simples o que o Espírito Santo está nos ensinando aqui. E por diversos dias serão palavras simples, queridos. Mas permita com que o Senhor te faça feliz. Olha aí, ó, tá vendo? Permita com que o Senhor te faça feliz, mas permita também que você seja usado para fazer o outro feliz. Queridos, fazer o outro feliz, você não precisa de ter 1 trilhão na sua conta bancária, e eu profetizo que você tenha. Você não precisa de ter uma vida perfeita, não. Às vezes, você chegar na pessoa, você precisa de ter sensibilidade para perceber que o outro, às vezes, ele só precisa do: oi, eu estou passando aqui simplesmente para saber como está o seu dia, como você está. E isso, queridos, já muda o dia daquela pessoa, sabe por quê? Porque talvez já vem de dias que aquela pessoa está se sentindo sozinha, ela não está se sentindo bem, ela só está precisando que alguém a perceba. Isso é derramar o óleo de alegria no lugar de pranto. E como a situação dessa irmã, queridos, entenda isso. Eu quero refrisar isso aqui, em específico aí, né, porque a Thaís falou, obrigada por isso, por essa palavra, porque talvez, queridos, o Senhor me fez lembrar disso simplesmente para trazer para o seu coração. Nós temos, queridos, limitação. Nós não precisamos ser forte o tempo todo. Nós não precisamos, queridos, dar conta de tudo todos os dias. Tem dias, ontem, queridos, meu pastor até brincou ontem, se vocês assistiram a gravação da contagem do homem, vai falar assim: eu sei que já tem gente aí que está quase dormindo, que é só tombar e estava falando de mim, porque sabe que eu durmo cedo. Mas eu estava ali, queridos, nossa, mas, sabe, Andréia, que é tipo assim: eu não posso fechar o olho para fazer a renúncia, porque senão eu durmo. Eu estava nesse nível, meu filho. Eu já estava dormindo, já tinha era tempo já. Mas eu falei: não, eu quero estar lá, eu quero me esforçar para isso. Mas ontem, nesse cansaço todo, eu tirei um tempo, eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, eu não dou conta mais. Eu vou ficar ali quietinha, eu vou parar um pouco, porque meu corpo já não estava aguentando mais. Porque meu dia ele é intenso. Eu entro aqui com vocês, queridos, daqui para lá, eu não paro um minuto. Mas vocês não acham que ontem eu queria fazer inúmeras coisas e que eu não consegui, mas chegou uma hora que eu falei: olha, chegou o limite do meu corpo. Eu preciso, queridos, me respeitar, você precisa de se respeitar. E eu nem sei por que que o Senhor está trazendo essa palavra hoje, mas eu creio que o Senhor está falando conosco. Você precisa de ter seu limite, você precisa de aprender a dizer não. Sabe por quê? Porque se você não aprender o valor que você tem diante do Senhor, não espere que os outros façam isso. Se você não aprender, queridos, que esse óleo da alegria, primeiro ele vai ser derramado em você, para depois você derramar no outro. É por isso que a palavra de Deus, Jesus, ele não vai dizer assim: olha, ame o próximo antes de amar você mesmo. Não. Ele vai dizer: se ame.
Sabe por quê? Porque ninguém dá o que não tem. E muitas das vezes, sabe o que que a gente está fazendo? A gente está querendo dar amor para o outro, fazer o outro feliz, fazer tudo para o outro, mas sem que a gente tenha isso. E com isso, a nossa execução é mal sucedida, sabe por quê? Porque eu não consigo entregar para o outro, eu não consigo te dar uma xícara de café se eu não tenho um café pronto. Eu nunca vou conseguir, querido, suprir no outro aquilo que Deus, aquilo que eu ainda não recebi do Senhor. João, e eu finalizo aqui, capítulo 3 vai dizer: ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. Então aprenda em nome de Jesus. Como eu disse, hoje é simples e talvez tudo que eu estou falando aqui você já saiba, mas que essa palavra ela saia só do âmbito do seu entendimento, do intelecto, mas que ela acesse o seu espírito e a sua alma, te trazendo essa transformação. Que você aprenda a se amar, a se valorizar, a olhar para você e entender de que você, queridos, tem hora que pode dizer não. Tem horas, queridos, que você pode sim dizer, olha, por hoje já chega, parei aqui. Eu tinha uma culpa enorme, sabe do quê? De isso o Senhor que foi me ensinando, de parar para descansar. Queridos, eu não trabalho fora hoje. Hoje eu vivo por conta, né, do reino de Deus, então eu auxilio pessoas, né, aprovo o Senhor eu ter essa condição no Senhor para isso. Mas sabe qual era a minha culpa, Andréia? Porque eu não trabalho fora, de no horário de almoço eu sentar para poder almoçar. E aquilo acabava comigo porque eu me sentia, a palavra que Satanás trazia no meu ouvido é preguiçosa, não está fazendo nada. Hoje, sabe o que que eu faço? Eu tenho meu horário de almoço. Sabe por quê? Porque senão isso aqui, ó, não me deixa respirar. É o dia inteiro. Gente, se eu mostrar para você, é o dia inteiro. E não é que eu não queira auxiliar as pessoas. Quem me conhece aqui sabe. Tem dias, por exemplo, fim de semana, domingo, que é muito difícil eu ficar no telefone. Por quê? Porque a minha mente precisa descansar. E foi algo que o Senhor começou a trazer ao meu espírito. Se você não estiver bem na sua saúde física, emocional, mental, espiritual, como que você vai auxiliar os outros? Então, muitas das vezes a gente está querendo fazer para o outro aquilo que ainda não recebemos, mas o código de Isaías aqui é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele estando sobre mim, ele me dá capacidade, sabedoria para levá-lo ao próximo. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus? Então, que hoje, né, a nossa tarefa não tem nada a ver com a palavra que foi liberada aqui. Que eu tinha programado, né? Agora nós vamos buscar outra tarefa no Senhor. Mas, queridos, já brincando aqui, mas hoje a sua tarefa é: aprenda a descansar no Senhor. Queridos, aprenda a se alegrar primeiro. Aprenda a ter descanso no Senhor. A saber os seus limites. Hoje, a sua tarefa é: Senhor, me ajude a ver os meus limites, as minhas limitações. Queridos, e quando você olha para os seus limites, não quer dizer que o Senhor não possa ampliar isso. Isso é conhecer a si mesmo. Quando você conhece a si mesmo, e aí você vai alinhando tudo aquilo no Senhor, ele vai aumentando a sua capacidade. Então, talvez o seu corpo está enfermo, seu corpo está inflamado, talvez você está com um cansaço excessivo. Sabe por quê? Porque você está tentando abraçar o mundo e os seus braços ainda não alcançaram o limite para você abraçar o mundo. Então, o que o Senhor está nos chamando hoje não é Shabat, mas o Senhor já está te preparando para o Shabat. É, conheça a si mesmo e os seus limites. Organize o seu dia, de modo, queridos, que no seu dia você tenha tempo de descanso.
Estabeleça um horário. Até aqui, eu vou cumprir todas as tarefas, mas a partir daqui, eu vou descansar. Eu vou relaxar, eu vou fazer algo que me faça feliz. Não sei, eu vou correr, eu vou assistir uma série. Sabe por quê? Às vezes a gente vai burlando essas coisas, achando que, não preciso, não, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Sim, queridos, a gente precisa trabalhar. Mas não se esqueça que a nação de Israel foi para o cativeiro porque parou de descansar. Então, o não descansar, ele pode nos conduzir a lugares de cativeiro. Amém? Então, que o Senhor, ele possa nos conduzir a esse autoconhecimento, em nome de Jesus. André escreveu algo aqui, deixa eu ver antes de orar. Ser gentil com alguém que não tem entendimento é ter paciência, carinho com outras pessoas e explicar tudo de novo e ajudar a pessoa. Mesmo quando quero perder a paciência, mesmo quando quero perder a paciência, fiz isso ontem. É isso aí, Andréia. É isso aí. Às vezes, queridos, a gente, ai meu Deus do céu, quantas vezes eu vou ter que falar que essa pessoa não entende? Mas, queridos, isso é executar amor. Mas perceba que nisso que a André escreveu tem um apontamento. Eu já estou sem paciência para explicar, mas a pessoa não entende. Talvez o não entendimento do outro é Deus provocando em você o fruto da paciência. Porque você vai ter que respirar fundo, contar até 10, ou talvez até 1000. E vão falar, vamos lá, deixa eu te explicar de novo. É isso e é isso. Aí você fala a mesma coisa que você tinha falado ontem. Aí a pessoa fala, entendi. Você tinha falado antes, né? Entendi. Aí você fala, mas Senhor, por que que não entendeu na primeira vez que eu falei? É porque Jesus está provocando em você o fruto da paciência. Amém? Eu sempre digo isso. Ele não derramará um pó de plim-plim-plim e fala, pronto, agora eu sou paciente. Não. Ele vai te dar oportunidades de executar a paciência, a alegria, o amor, a bondade, a longanimidade e por aí vai. Amém? Vamos apresentar a nossa semente diante do Senhor nesse dia? Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa, Pai, receber, Pai, essa nossa semente. Obrigada, Pai, por essa palavra tão simples, mas que, de fato, talvez nessa simplicidade era o que o nosso coração precisava de ouvir. Senhor, nos ensine a descansar em Ti. Nos ensine, Pai, a aprender os nossos limites. Nos ensine, Pai, a dizer não quando é necessário dizer não, a dizer sim quando é necessário dizer sim. Pai, mas nos ensine, Pai, os nossos limites para que nós não nos tornemos os nossos próprios abusadores. Porque muitas das vezes, por não saber dizer não, nós fazemos coisa que ultrapassa os nossos limites e tudo aquilo que ultrapassa o limite é abuso. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a sermos sábias até nisso. Às vezes, Pai, a gente fala de ser sábio com o próximo, na atitude com o próximo, mas nessa manhã nós te pedimos, nos dê sabedoria com nós mesmos. Nos dê sabedoria, Pai, para tomar as nossas decisões concernentes a nós mesmos. Em nome de Cristo Jesus, como Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, não tem como eu executar no outro aquilo que ainda não está em mim. Nos ensine, Senhor, a ter os nossos limites, a descansar, a nos mover, Senhor, conforme aquilo que o Senhor já preparou para nós, sabendo que o Senhor, no decorrer da nossa jornada, vai aumentando os nossos limites, os nossos alcances, mas que não venhamos, Pai, atropelar os processos, para que no final disso tudo a gente não consiga desfrutar do que o Senhor está nos levando a conquistar. Nos ensine, Pai, a nos conhecer. Nos ensine, Senhor, em nome de Cristo Jesus, a cuidar de nós mesmos, porque muitas das vezes também estamos querendo cuidar do mundo e deixando-nos de lado, nos rejeitando, nos abandonando, nos perdendo no meio disso tudo. Enquanto que
O Senhor está nos chamando primeiro. Olhe para dentro de você e perceba que o seu corpo está pedindo atenção, que o seu corpo está pedindo cuidado, que a sua mente está pedindo descanso. Em nome de Jesus, Pai, nos ensine a nos organizar. Hoje, Pai, nós dedicamos ao Senhor essa semente, essa 13ª, Senhor, semente, e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que isso seja vivo em nós. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Queridos, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um último recadinho aqui. Essa semana, na sexta-feira, a partir das 18 horas, nós vamos ter um portal duplo, que será Rosh Kodesh, o cabeça do mês de Ar, e também o Shabat, né? Então, pela manhã, nós estaremos aqui às 5:30 da manhã, mas no sábado, nós vamos trabalhar a compreensão profética do mês, e ela vai ser a nossa porção aí da contagem do homem, tá bom? Então, te prepare, pois o Senhor tem ministrado algumas coisas ao meu espírito, e eu creio, queridos, estamos avançando, em nome de Yeshua. Beijo no coração de vocês, shalom, shalom, e até o grupo.